Olá, amores, tudo bem? Hoje eu estou numa posição mais confortável, espero que vocês estejam bem. Estou a fazer esse vídeo a pedido de alguns seguidores aqui da página que foram me mandando algumas mensagens, pediram que eu falasse sobre isso e vamos lá. Bom, mais uma vez, infelizmente perdemos o Nagrelha, que foi hoje a enterrar, e viu-se durante todos esses dias, desde o seu passamento físico, na internet, todo tipo de opinião. Vimos todo tipo de posts, vimos coisas boas, coisas não menos boas, e então eu faço esse vídeo, e durante o vídeo vocês vão ver essa imagem que está aqui do lado, vocês vão vê-la, vou deixar a foto dele aí, porque o vídeo é basicamente sobre ele, e eu vou colocar em todas as minhas redes, vai ficar no Instagram, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube, no TikTok também. Amores, falando do Nagrelha, eu, como vocês sabem, eu não sou uma êxima apreciadora de Kuduro, nunca fui, respeito quem o faz, não é? Respeito, e então vou falar muito superficialmente. Bom, eu viu-se aqui nas redes sociais muita gente dizer o seguinte: não sei por que tanta comoção, porque o Nagrelha, porque nós não vimos a quando da morte das outras pessoas. Primeiro digo que as mortes não se comparam, morte é morte. É uma vida que se perdeu de um jovem que partiu muito cedo. Então, o que importa aqui é a perda de uma vida e não o facto de ser morto de A, ser morto de B. Isso aqui é o que menos importa. O Nagrelha é parte daquela estatística negativa do nosso país que mostra que muitos jovens da realidade dele acabam por morrer, acabam na cadeia e por aí vai. Mas o Nagrelha, dentro dessa estatística, é aquela variável que mostra que às vezes que mostra que a estatística não é absoluta. Exatamente. Ele é aquela variável que fez a diferença. O Nagrelha veio do gueto para o asfalto. O Nagrelha rompeu barreiras. O Nagrelha tem um histórico de ex-criminoso, porque vivia no crime, mas é aquele ex-criminoso, por isso é que eu digo que ele é aquela variável que fez diferença, que veio para o asfalto, saiu do gueto para o asfalto e fez aquela grande diferença. Venceu o crime, venceu as adversidades da vida, venceu todas as dificuldades e chegou aonde chegou. E ele deixou um grande legado. O Nagrelha, com o seu português, falou para o povo, falou para a camada mais baixa da nossa sociedade, falou para a camada mais alta da nossa sociedade, entrou em todas as casas sem pedir licença e as pessoas gostaram da entrada dele. O Nagrelha entrou para as nossas casas por coração de muita gente. O Nagrelha se fez amar, sem precisar impor, sem ter ordens superiores. Ele fez-se amar. O Nagrelha não impôs respeito. O Nagrelha se fez respeitar. E porque ele se fez respeitar, a sua presença passava a impor respeito. Ouvi outros dizerem: o Nagrelha não tem a importância cultural do Valdemar Bastos, do Carlos Buriti, com todo o respeito que eu tenho ao Valdemar Bastos e ao Carlos Buriti, porque fui apreciadora e sou apreciadora da música deles. E com todo o respeito que também tenho pelo Nagrelha, digo-vos o seguinte: não, o Nagrelha não teve a importância do Valdemar Bastos, nem teve a importância do Carlos Buriti. O Nagrelha teve a sua própria importância, a sua própria relevância. Não podemos invalidar nada do que ele fez, porque ele fez muito. Ele transformou a música, ele transformou a maneira de fazer música, ele transformou a musicalidade angolana. O Nagrelha, ele mostrou-se da maneira simples que ele era, com o seu português, com o seu pouco vocabulário, mas ele falava de uma forma que o povo entendia, que a elite entendia. Hein? O Nagrelha tinha orgulho das suas origens, não tinha vergonha daquilo que era. Ele mostrou: eu venho do Sambizanga. Hein? E ele levou o nome desse Sambizanga. O Nagrelha falava para o Sambizanga, falava para o Kazenga, falava
para o Cacoaco, para o Malueca, mas o Nagrelha falava para o Talatona, falava para o Benfica, falava para o Quilamba, para o Miramar, para a Cidade Alta. O Nagrelha falava para todos, numa linguagem, num português simples, que não tinha muito vocabulário, mas que todo mundo entendia aquilo que ele queria dizer. Hoje, vocês dizem, e vi outros dizerem, ficamos órfãos de referências e disso. O Nagrelha é uma referência, quer você goste ou não. Ela é uma referência para muita gente. O Nagrelha não é uma referência negativa em nenhum aspecto. Ela é uma referência de superação. É uma referência de mudança, é uma referência de que sim, é possível fazer diferente, mesmo tendo pouco. E ele é exemplo para muita gente. E ele fez muito. Essa tal pessoa que vocês veem, muitos vieram aqui julgar porque bebia, porque era drogado, porque era isso, porque era aquilo. Era um homem de família. Era um homem de uma mulher só. Era um homem que respeitou a mulher que tinha. Que respeitou a família que construiu, coisa que muitos de vocês, muitos que até criticam, que ficaram a falar as coisas que falaram nas redes sociais sobre o rapaz, muitos não são capazes de fazer, porque muitos são adúlteros, muitos vão procurar prostitutas para se prostituírem com elas, muitos roubam, muitos burlam os outros, muitos mentem, muitos fazem um monte de coisa, estragam a vida dos outros. E o Nagrelha fez diferente. E vocês dizem, mas ele era drogado, mas ele fumava lhamba. Quem não fuma? Aqui onde eu vivo, a lhamba é legalizada. Arrisco-me a dizer que 90% da população local, entre população local e imigrantes, fumam lhamba. Vais na loja, compra, fuma se você gostar. E grandes pensadores daqui, e grandes donos de empresas são consumidores de lhamba. O facto dele fumar ou não, isso não interessa. E não devia ser problema de ninguém. É uma coisa que eu sempre digo, a vida pessoal das outras pessoas não devia assim, ser problema para ninguém. E hoje vocês viram, e já se esperava, aquela moldura humana é a resposta a muitas das coisas que vieram dizer aqui na internet negativas sobre o Nagrelha. Muita gente. Quando o rapaz foi convidado pelo o Bambila para cantar louvor, eu vi um monte de gente a criticar. Eu ainda cheguei a comentar sobre isso. Como é que uma pessoa que canta com duro vai cantar louvor? Por que ele não podia cantar louvor? Ele não era uma criatura de Deus. Ele não tinha direito de adorar a Deus. Ele não tinha direito a louvar a Deus. É só o cristão que pode. O Nagrelha não podia por quê? Hoje nós vimos uma realidade muito grande. O que se viu em torno da morte de Nagrelha, não se viu mais ninguém. Dizem que, eu vi pessoas dizerem, não, ele é o segundo maior funeral depois do Agostinho Neto. Eu não estava no funeral do Agostinho Neto, mas arrisco-me a dizer que ainda assim o funeral do Nagrelha foi maior do que o Agostinho Neto. Foi muito, muito maior do que o Agostinho Neto. Porque eu duvido que aquela moldura humana que estava hoje na Santana estivesse no óbito do Agostinho Neto. Não estava. Para muitos, o Nagrelha era um herói. O Nagrelha quebrou estereotipos. O Nagrelha quebrou essa luta de classes, onde quem tem dinheiro se acha melhor que os outros. Ele veio do nada para ir para o muito. E respeitava as pessoas que lhe ajudaram a chegar onde ele chegava. Vi muita gente dizer, mas isso também é... Muitas ativistas e influencers dizem, isso está a ser um aproveitamento político. Está? Eu não acho que estivesse a ser um aproveitamento político. Porque o Nagrelha era do MPLA, o Nagrelha fez, Meus irmãos, o Nagrelha já era Nagrelha antes dele se unir ao MPLA. Antes. Muito do povo que na altura votava no MPLA foi levado pelo próprio Nagrelha. Ele já era Nagrelha, ele já tinha nome. Ele já era grande, já era essa figura imponente que nós vimos hoje. Então não é o MPLA que ajudou ele a crescer. Muito pelo contrário. Foi a imagem dele que deu popularidade ainda mais ao MPLA na altura. Isso não é mau, porque nós somos livres de escolha. Não confundam, não estou aqui a defender o MPLA, porque vocês sabem muito bem quem eu sou, vocês conhecem o que eu faço aqui. E hoje eu estou a fazer essa crônica
sobre o na grelha. Então quando as pessoas dizem, houve aproveitamento político, se houve, isso não interessa. Não interessa, porque não era o MPLA que estava em causa, era o na grelha. Se lhe fizeram um funeral com honras de Estado, ele mereceu. Ele fez por merecer. Ele fez o papel dele. Deram-lhe uma missão quando ele nasceu. Foi-lhe dado uma missão, ele cumpriu a missão dele. E bem cumprida. E hoje, o facto dele ter cumprido essa missão bem cumprida, nós vimos hoje no cemitério. E essa comoção nacional pela morte dele, não significa que nós estamos órfãos de referência, como disse uma cantora. Não. Nós estamos órfãos de humanidade. Nós estamos órfãos de respeito. Nós estamos órfãos de ter amor ao próximo. Porque as pessoas de repente esqueceram-se que era simplesmente um ser humano que estava ali. E que pode não ser uma referência para si, mas era uma referência para muita gente. E essa muita gente estava lá. Então é preciso respeitar. É preciso respeitar porque o rapaz deixou um grande legado. Ele rompeu do gueto para o asfalto e falou para todos. E todo mundo entendeu, mesmo com o seu português. Então temos que respeitar porque o rapaz deixou um grande legado. Ele cumpriu a missão que ele tinha para cumprir. E pronto. É só isso. É só isso. Outra coisa que eu quero dizer aqui também, que eu vi, as pessoas criticarem o facto da polícia fechar o cemitério e a polícia homenagear, Por que a polícia não podia fazer isso? O que tinha de mal? A polícia, pela primeira vez, eu posso mesmo dizer, pela primeira vez, a nossa polícia esteve bem. Sim, deixaram uma nota de condolências pela figura que o na grelha era. Era o mínimo que eles podiam fazer. E sim, a polícia fez muito bem, as entidades responsáveis fizeram muito bem em fechar o cemitério da Santana para única e exclusivamente o funeral dele. Porque vocês viram o que aconteceu, imagina que liberassem outros funerais. Portanto, não, a nossa polícia não esteve mal. Tudo o que aconteceu durante todos esses dias, e provavelmente vai acontecer por alguns dias ainda mais, é por tudo aquilo que o na grelha representa. Não adianta querermos negar. Ele é o Estado Maior do Kuduro. Ele fez diferença na música, sim. E ele foi tratado como um rei. Quer você goste, quer você concorde ou não. Por quê? Porque ele conquistou a sua coroa. E isso tem que ser respeitado. Independentemente de você concordar, de você gostar ou não, ele conquistou a sua coroa. E muito bem conquistada. E eu falo isso como uma pessoa que não aprecia Kuduro de nenhuma espécie. Ele conquistou o respeito, fez-se respeitar. Trouxe a presença dele sem impor, sem ser por ordens superiores. Aquela linguagem simples, aquela linguagem que não era cuidada. E falou para o povo, falou para o mais ilustre das figuras, falou para aquela pessoa que tem o português mais cuidado de todos, que engoliu o dicionário. Ele falava para todos e se fazia entender. E mostrou um caráter que muitos dos que criticam e apontam o dedo na grelha não têm. Foi um homem de família, de valores, foi fiel à pátria que ele viu nascer, foi fiel aos valores dele, foi fiel ao bairro que ele viu nascer, foi fiel às raízes e às origens dele. E tudo isso tem que ser respeitado. A relevância, a importância cultural do na grelha é dele e não tem que ser comparada a ninguém. Porque ele conquistou o seu sem precisar ocupar espaço e lugar de ninguém. Então que respeitem o legado que o rapaz deixou. Porque ele deixou um grande legado. Coisa que muitos que já foram antes dele não deixaram. E provavelmente muitos dos que estão a criticar sequer vão deixar. O Kuduro é identidade, assim como é o samba. Assim como é o samba e o funk no Brasil, o samba e o Kuduro são a identidade angolana e não podemos negar. E ele era tão angolano e tão africano como qualquer um de nós. Não é uma roupa, não é uma indumentária que nos identifica como africanos, como angolanos. É a nossa essência. É aquilo que nós somos e é o nosso amor à pátria que nos identifica como tal. Então, por favor, respeitem
tudo que o Na Grelha foi, tudo que o Na Grelha é e tudo que o Na Grelha sempre será. E com todo o meu respeito, mesmo não gostando do que eu duro, eu deixo aqui todo o meu respeito e aplauso a tudo que o Na Grelha foi. Descansa em paz, Estado-Maior da Kuduro.